No expediente inicial desta quinta-feira, o deputado Luiz Paulo falou sobre as crises geradas pelo governo do estado desde o início do ano. O parlamentar defendeu a exoneração do secretário Lucas Tristão. A crise da SEDAI está longe de ser resolvida, mas levou um mês para exonerar quem estava sabotando a SEDAI, que era o próprio presidente. A crise do grampo, a crise dos dossiês, a crise do decreto das termoelétricas está em cima do secretário Tristão. Então, vamos acabar com a crise. Pega a caneta e exonera. O Estado não pode sair do regime de recuperação fiscal, porque senão ele está liquidado. E o benefício fiscal é uma forma de retirar o Estado do regime. Na primeira sessão extraordinária, os parlamentares discutiram proposta que prorroga por mais 20 anos o contrato de cessão do imóvel utilizado pelo Teatro Casa Grande, no Leblon. O espaço, que pertence ao Estado, foi totalmente reformado em 2008 e é o maior teatro da Zona Sul do Rio. O texto foi assinado pelos deputados André Siciliano, Eliomar Coelho, Marta Rocha, enfermeira Rejane, Flávio Serafini, Valdec Carneiro, Mônica Francisco e Sérgio Fernandes. O projeto aprovado segue para a sanção do governador. Por si só, a história do Teatro Casa Grande já é mais do que suficiente e necessário para garantir a continuidade de quem desde o início lá colocou a pedra fundamental, vincou as estacas e fez com que aquilo crescesse, fosse construído, se desenvolvesse e chegasse o que é hoje. Portanto, a sua permanência é muito mais do que válida, a concessão realmente foi justa. Também foi discutido o projeto de decreto legislativo dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo, que pede o cancelamento de um decreto publicado pelo governador Wilson Witzel, que determina a isenção de benefícios fiscais para usinas geradoras de energia elétrica. Os parlamentares argumentam que o Estado do Rio está em regime de recuperação fiscal e que, por isso, não pode conceder isenções de impostos. O projeto foi aprovado e o decreto do governador vai ser anulado. O governo aplicou um exercício de retórica dizendo que o projeto só tratava de diferimento. Mas diferimento, quando entra na área de energia e você vende energia ela é taxada no destino. Então, na hora que você vendeu energia para o sistema, o que estava diferido acabou. Então, se você não vai receber mais nada, evidentemente é isenção. E isenção afeta o regime de recuperação fiscal. Aprovado o projeto da Comissão Especial da Baía de Guanabara, que direciona os recursos de multas ambientais para a área que foi degradada pela ação. O texto especifica ainda que, se a infração acontecer em municípios que margeiam a Baía de Guanabara, as medidas de ajuste devem ser aplicadas em programas de despoluição da Baía. A proposta segue para a sanção do governador. Já a deputada Marta Rocha quer proibir a cobrança de dívidas por ligações telefônicas, sem que o consumidor tenha sido avisado antes por carta ou e-mail. Em caso de descumprimento, a empresa será punida de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor. O projeto foi aprovado em segunda discussão. Essa cobrança ela não pode se dar por telefone. Ela tem que se dar por carta ou por via e-mail. Já há uma orientação nesse sentido. E o que a gente está desejando é tão somente que se cumpra essa decisão e que não se faça a cobrança pelo telefone, sim por e-mail ou por carta, para que o consumidor possa adotar as medidas para sanear esse problema. Já o deputado Márcio Pacheco pede alteração da lei que garante que os servidores do Estado possam adiar o pagamento de contas de concessionárias de serviços públicos até o dia 10 de cada mês, sem multas ou juros. O projeto do parlamentar determina que o pagamento possa ser adiado até o pagamento total da remuneração do servidor.
O texto aprovado ainda retorna ao plenário para mais uma discussão. A venda de drones pode passar a ser taxada em 18% no estado do Rio. Os deputados André Siciliano e enfermeira Rejane querem incluir esse tipo de veículo não tripulado na lei que determina o pagamento de ICMS. O texto retorna a pauta para a segunda votação. E o Estado pode ter um mecanismo de controle para garantir os direitos trabalhistas de contratados por empresas terceirizadas. O projeto apresentado pelos deputados Márcio Canella, Lucinha e pelo ex-deputado Vaguinho estabelece as obrigações que a empresa deve seguir. O texto recebeu 5 emendas e retornou às comissões. O governo do Estado, no caso a Prefeitura, a Assembleia Legislativa, faça um processo de licitação e quando contrate uma empresa, ela seja obrigada a depositar, né, todo mês aquilo que é equivalente aos direitos trabalhistas. O que não acontece normalmente é que as pessoas trabalham nessas empresas terceirizadas, que firmam um contrato com os entes do governo, do estado ou município, não pagam o direito trabalhista, são mandadas embora e não têm direito a nada. Então, para restabelecer o direito do trabalhador, essa lei é fundamental. Na segunda extraordinária, os parlamentares discutiram o projeto que obriga concessionárias de serviços públicos a informar nos sites oficiais os nomes dos membros da diretoria. Também devem ser fornecidos telefones para que os usuários possam obter informações e registrar reclamações. As agências reguladoras do Estado, a Getransp e a Genersa, ficarão responsáveis pela aplicação de multa, caso as regras não sejam cumpridas. O projeto do deputado Dionísio Lins foi aprovado e segue agora para análise do governador. Efetivamente, com essa lei sancionada, né, nós vamos ter melhor segurança e saber, na hora das reclamações, na hora do constrangimento, na hora de solicitar os benefícios, quem são os diretores dessa empresa. Empresas de telefonia podem ser obrigadas a fornecer aos clientes da modalidade pré-pago um histórico da utilização dos serviços e dos créditos contratados. No momento da recarga do aparelho, os clientes também devem ser informados por mensagem dos valores praticados pela empresa para ligações locais e interurbanas. A proposta da deputada Marta Rocha depende da sanção do governador para se tornar lei. O cliente pré-pago, ele fica muitas vezes sem o controle do seu consumo, do seu gasto, né? E a pessoa, quando faz a opção pelo telefonia pré-paga, ele faz uma opção de utilizar aquele serviço de forma lenta e gradual. Então, o que a gente está perguntando aqui, está decidindo, é que seja disponibilizado ao cliente todas as informações para que ele decida se deseja ou não dar continuidade ao uso e ao gasto que vem tendo com a telefonia celular. Estacionamentos públicos e privados do Estado que oferecem vagas preferenciais para pessoas com deficiência podem passar a exibir nas placas indicativas o símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista. A matéria do deputado Rodrigo Amorim foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. O Rio de Janeiro pode ter um programa de prevenção ao transtorno de borderline. O problema se caracteriza pela instabilidade afetiva, comportamental e nos relacionamentos. O programa deve contar com ações de conscientização sobre a doença, avaliações médicas, exames clínicos e psicológicos. O projeto do deputado Dr. Deodalto foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. A lei que instituiu o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura no Estado pode ser alterada. O deputado André Siciliano quer mudar o artigo que prevê a possibilidade de doação de empresas ao Fundo Estadual de Cultura. O novo texto passa a usar a expressão transferência para permitir que empresas públicas, por exemplo, possam patrocinar a cultura. A proposta recebeu 5 emendas e voltou para análise das comissões. O projeto da deputada licenciada Tia Ju autoriza a filiação da Assembleia do Rio à União dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALI. O texto recebeu 2 emendas. Pode ser alterada a lei estadual que trata da cobrança de taxas para a religação de serviços como energia elétrica, água e gás.
A proposta do deputado Elbert Rezende quer proibir essa taxa e determina que as empresas reestabeleçam o serviço num prazo máximo de 12 horas após a comprovação do pagamento pelo consumidor. O projeto recebeu uma emenda. Pode ser criado no Rio um programa de prevenção da síndrome de Zellweger. A doença é congênita e causa anomalias no cérebro, fígado e rins. O projeto do ex-deputado Átila Nunes prevê a realização de avaliações médicas periódicas, exames clínicos e laboratoriais, além de campanhas de orientação, prevenção e tratamento. A matéria foi aprovada e retorna à pauta para a segunda discussão. As concessionárias que administram rodovias estaduais podem ser obrigadas a oferecer reboques para motocicletas nos postos de atendimento. O projeto do deputado Pedro Brazão foi aprovado em primeira discussão e ainda depende de mais uma aprovação aqui no plenário. Empresas privadas do Estado que tenham mais de 100 funcionários e que prestem atendimento ao público podem ser obrigadas a contratar intérpretes de Libras ou habilitar funcionários para desempenhar a função. A proposta do deputado Valdeci da Saúde recebeu 4 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Já o deputado Daniel Librelon quer a realização de campanha publicitária permanente nas escolas públicas e privadas do Estado que abordem a valorização e respeito ao trabalho do professor. A proposta prevê a fixação de cartazes nas unidades de ensino com mensagens sobre o tema. O texto recebeu 4 emendas. Na terceira sessão extraordinária do dia, os parlamentares voltaram a discutir o projeto que cria o programa Calendário Rio de Janeiro a Janeiro. O objetivo da proposta é incentivar a realização de eventos no Estado, como festivais, competições esportivas, congressos e exposições. De acordo com o texto, as empresas do setor devem se cadastrar em site do governo do Estado para aderir ao programa. E um conselho deve ser criado para julgar os inscritos e selecionar a programação dos eventos. O projeto do deputado Alexandre Knoploch foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Empresas de aluguel de bicicletas compartilhadas do Rio podem ser obrigadas a promover campanhas de conscientização sobre o uso seguro deste tipo de transporte. O projeto da deputada Zeidan Lula foi aprovado em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. O projeto do deputado Felipe Soares cria o ônibus Cidadania Móvel, que deve circular pelo estado do Rio. O ônibus terá um banheiro completo que poderá ser usado por pessoas em situação de rua e pessoas em trânsito. A proposta foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para a segunda votação. O ensino de artes na educação básica deve ser exercido exclusivamente por professores graduados em educação artística, artes visuais, artes plásticas e artes cênicas. A regra deve valer para escolas públicas e privadas. É o que diz o projeto dos deputados Valdec Carneiro e Flávio Serafini, que retorna a pauta para mais uma votação. Assim como na matemática, assim como na geografia, assim como na história, assim como na língua portuguesa, o exercício da docência requer uma licenciatura nessas respectivas áreas, esse é também o caso do ensino das artes, porque é preciso ter uma formação específica ao magistério para lecionar. Uma coisa é a pessoa ser artista, né? Uma outra coisa é ensinar os fundamentos da arte, todas as perspectivas estéticas, enfim. A rede estadual de ensino pode ganhar um programa de educação financeira. Estudantes da educação infantil, ensinos fundamental e médio, vão ter aulas com conceitos básicos sobre o tema. Para despertar o interesse das crianças, devem ser utilizados métodos lúdicos, brincadeiras e mídias digitais. Os alunos também vão discutir o orçamento familiar, consumo consciente e descarte de produtos. O projeto dos deputados Renato Cozzolino e Renan Ferreirinha precisa passar por mais uma discussão no plenário antes de se tornar lei. O projeto é muito importante porque muitas das nossas crianças, jovens e pessoas em geral no Brasil não sabem conceitos básicos de economizar, de guardar o seu dinheiro, de investimento. Isso é muito importante numa vida adulta onde você consegue se planejar.
Então a ideia é que esses conceitos de educação financeira possam fazer parte mais da nossa grade curricular, dos nossos projetos, que é uma habilidade muito importante que a gente quer inserir nas nossas escolas. Na sessão ordinária foi aprovado o projeto que obriga as empresas de telefonia do Estado a manter um cadastro atualizado dos clientes com planos de serviços pré-pagos. No cadastro devem constar identidade, CPF e comprovante de residência dos clientes. A proposta da deputada Marta Rocha recebeu 7 emendas e retornou às comissões. O projeto do deputado Márcio Canella e do ex-deputado Vaguinho determina a publicação na internet da lista de espera de pacientes do Sistema Único de Saúde que aguardam consultas, exames e cirurgias eletivas, ou seja, as que podem ser programadas. A lista de espera deve ser dividida por especialidade médica. A proposta aprovada ainda retorna a pauta para a segunda discussão. Pode ser criado no Rio o programa de artes manuais para pessoas com deficiência. A proposta da ex-deputada Márcia Giovanni busca a inclusão dessa parcela da população em oficinas, cursos e seminários que desenvolvam habilidades artísticas e aperfeiçoamento profissional. O projeto aprovado retorna ao plenário para a segunda discussão. A lei que proíbe a interrupção no fornecimento de água, luz, gás e telefone por inadimplência em dias que antecedem sábados, domingos e feriados pode ser alterada. O projeto do deputado Felipe Poubel estabelece uma multa no valor de R$ 3.500 para quem descumprir a regra. O texto aprovado retorna a pauta para mais uma discussão. Professores do Rio de Janeiro das redes pública ou particular podem ter direito a meia entrada em casas de espetáculos, cinemas, museus e espaços esportivos que promovam atividades de lazer e cultura. O benefício deve ser estendido aos professores aposentados do Estado. Matéria do ex-deputado Pedro Fernandes foi aprovada e segue para sanção ou veto do governo. A lei de 2005, que estabelece parâmetros para a organização do sistema de ensino do Estado do Rio, pode ser complementada. O projeto da deputada Marta Rocha define as diretrizes do Plano Estadual de Educação, que tem duração de 10 anos e precisa ser revisto a cada 2 anos. A proposta estabelece a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar e a valorização dos profissionais de educação, entre outras metas. O texto aprovado volta ao plenário para mais uma votação. O projeto da deputada Lucinha cria regras para o uso e transporte dos vasilhames plásticos retornáveis utilizados para a venda de água mineral. De acordo com o texto, os vasilhames produzidos com resina sintética virgem devem ser fechados com um sistema eficaz de vedação para impedir o vazamento e a contaminação da água. A reutilização só deve ser permitida para volumes de 10 litros ou mais e os galões devem ser submetidos a um processo industrial de pré-lavagem e desinfecção. A proposta recebeu 2 emendas. Vai regulamentar toda a parte da comercialização, distribuição dessa água mineral que chega na casa do morador. Muitas vezes os vasilhames estão amassados, ficam expostos ao sol. Nesse projeto de lei nós estamos exigindo que todas as indústrias passem por um processo rigoroso de fiscalização na parte de higienização dos vasilhames, como também, na hora de você engarrafar, ter um bloqueio para ninguém possa retirar a tampa. Então, isso é um mecanismo que vai dar mais segurança para que a população possa beber uma água de boa qualidade. As concessionárias que operam o metrô e a Supervia podem ser obrigadas a instalar um posto de atendimento médico em cada estação do sistema. Cada posto deve contar com pelo menos um médico e um técnico de enfermagem. A proposta do deputado Daniel Librelon prevê multa para quem descumprir a regra. O texto recebeu 3 emendas.